E são 17 horas e 15 minutos. E aí, para indo direto ao assunto, evidentemente houve uma tentativa de golpe de Estado, de fraudar as eleições, da mesma maneira como o Trump procurou fazer nos Estados Unidos, só que lá a diferença é que os militares não toparam lá, porque lá os militares não se metem em política, diferente do Brasil, onde eles se esmiuçam na política, estão no governo. Então, portanto, nós temos nesse momento, durante esses 4 anos, um governo militar numa pseudo-democracia. E o tempo todo, desde 2019 até agora, atacando o Estado de Direito, as instituições, tentando desacreditar o TSE, o STF. Eu não falo nenhuma mentira, isso foi o dia a dia desse governo, um governo militar disfarçado, ganhando muito dinheiro e benesses. E quais as benesses? Nenhum servidor público teve aumento no Brasil. Eles, os militares das 3 Forças Armadas, tiveram em todos os anos aumento. Um privilégio claro quanto a Constituição Federal veta isso. Então, eles afrontaram desde o início o processo e o regime democrático brasileiro, se empolerando lá, dessa maneira que todos nós sabemos o objetivo deles, é permanecer no poder após o dia de hoje. Então, o que se tentou hoje foi um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, à la Trump, e também à la o Orbán, também na Hungria, que também foi reeleito agora para o 2º mandato, também de extrema-direita, da mesma maneira usando subterfúgios de um comportamento, entre aspas, democrático, mas subvertendo também as instituições e aí vencendo uma eleição onde a oposição era a favorita. Tentou-se aqui, nesse momento, está se tentando nesse momento justamente isso. A eleição já acabou, então eu posso agora fazer aqui todo esse preâmbulo político e dizer o que eu acho sobre tudo que aconteceu. Tá? Então faço esse preâmbulo para dizer que isso, na realidade, é um comportamento da extrema-direita no mundo, seja na Itália, onde agora nós temos uma primeira-ministra que é claramente da extrema-direita, foi eleita agora para arrepio da União Europeia, o governo da Hungria, o governo da Polônia, e aí nós teríamos um Trump 2, se não tivesse dado tudo errado, e Brasil aqui agora é o único que resta da extrema-direita. Então estou jogando todas as cartadas em cima do Bolsonaro, seja de que maneira for. Aonde é que eu acho que isso foi orquestrado? Pelos militares que estão nesse governo, evidentemente, né? Eu vi o Lauro Jardim numa coluna dizendo que, acho que no dia 19, todos eles se reuniram lá para traçar essa estratégia. E como é que essa estratégia se deu? Já sabendo que eles iam fazer isso, o ministro Alexandre de Moraes ontem determinou que não fosse feita nenhuma operação da PRF, porque já sabia que ia ser a PRF, que implicassem em atrasar ou impedir que o eleitor chegasse às urnas. Eles obedeceram? Não, eles não obedeceram. Foram 567 operações, eu vi isso no artigo do Globo, me parece, no país todo, especialmente no Nordeste, onde existe a maior votação em Luiz Inácio Lula da Silva. Então o objetivo foi, claro, de prejudicar, sim, o eleitorado de Lula. Por exemplo, aqui na ponte Rio-Niterói, nós temos a mesma operação, um engarrafamento na ponte, inclusive com a participação do próprio Exército aqui, está confirmado isso, é PRF Exército, aqui na ponte Rio-Niterói, tá? Está confirmado isso, tá? E aí nós discutimos no nosso grupo de WhatsApp que se o objetivo talvez fosse, por exemplo, e eu acho que uma bandeira falsa, e eu já vou explicar por que a bandeira falsa, seria justamente porque em Niterói o Lula venceu no primeiro turno, e também na própria região oceânica, especialmente na cidade de Maricá, e também na cidade de Maricá, onde é uma das melhores administrações do PT no Brasil inteiro. Acontece que essa lógica, essa interpretação que isso foi feita nesse sentido, começa a ficar falha. Eu já vou explicar para vocês a razão nesse momento. A razão é simples. Nos últimos anos, repito, foram feitos uma série de recadastramento dos eleitores no Brasil inteiro. O que significa isso? O que você está querendo dizer com isso? Eu quis dizer com isso que eu, por exemplo, que tinha o meu título eleitoral no Rio de Janeiro, e hoje eu teria que votar no Rio de Janeiro, anos atrás, num recadastramento desse, a mesma coisa com a minha esposa, que votava em Copacabana, nós fizemos o recadastramento para ter a biometria, beleza? E aí, nós agora, já desde então, votamos aqui
em Niterói, porque aqui a gente morava, mas por uma questão conjuntural, ou porque a gente não tinha saco, a gente nunca transferiu o título. Vocês entenderam o que eu estou falando? E esse processo pelo qual nós passamos aconteceu no Brasil inteiro. Não foi uma questão aqui da política em debate, da minha esposa. Isso foi no país todo. Então, mas então por que eles estão fazendo isso? A razão, eu acho que é a seguinte. E aí furou o golpe. E qual é a razão? A razão seria: nós sabemos que o número de eleitores em trânsito vai ser pequeno, porque já houve recadastramento maciço no país inteiro. Vai ser pequeno, mas vamos dificultar o máximo que a gente puder, mesmo sabendo que o ganho em número de eleitores a favor do Bolsonaro vai ser pequeno no todo o país, para que haja uma grande confusão, uma grande consternação, especialmente da esquerda, e que leve, como foi pedido, ao adiamento do horário de 17 horas, que acabou de terminar, e para 20 horas, especialmente no Nordeste. Eu acho que a estratégia era justamente essa. Mas por que você está dizendo que a estratégia é essa? Veja, se o Moraes cai nessa, ele acabou de negar. Tá? Ele negou isso. Se o Moraes cai nessa armadilha e posterga o horário até 20 horas no Nordeste, porque lá as pessoas foram muito prejudicadas, segundo ele não foi assim. Será que não foi? Não sei. Palavras dele. Não foi. Todos que pretendiam votar chegaram aos seus locais de votação, mas com atraso. Mas se ele posterga o horário até as 20 horas, aceitando a pressão, inclusive da Gleice Hoffmann e de parlamentares do PT, o que iria acontecer? Ia dar chance de, então, um Bolsonaro, já sabendo derrotado, contestar o resultado eleitoral, dizendo que foi prejudicado porque a campanha, a votação foi estendida, porque o Moraes é comunista, porque está do lado do PT e outras maluquices mais. Então, acho que o grande estratagema foi esse, deu errado. Porque o Moraes manteve a calma, simplesmente, tá? Encerrou a votação às 17 horas, passou pano, sim, passou pano no diretor do PRF, que é claramente bolsonarista, e golpista desclassificado, assim como a maioria deles. Entende? O que vai acontecer depois com esse cara, não sei. Tá? E aí a coisa então furou o plano deles. Claro que era justamente isso. Então essa é a minha grande leitura desse episódio grotesco. E aí, então, o Bolsonaro, né, mesmo que a eleição fosse ratificada e não houvesse um golpe armado, posteriormente a isso, ele ia dizer, igual o Trump lá, viu, nós fomos roubados porque a eleição foi até as 20 horas. Você entendeu, gente? Como é que a coisa pode ter rolado? Eu acho que foi exatamente por aí, tá? O número, o benefício líquido final, para eles foi muito pouco, e seria muito pouco, em relação à não votação.